Os homens do fraco não deixam nada por cobrar. Olá, sejam todos muito bem-vindos aos Homens do Fraco. Esta semana vamos ficar por cobranças nacionais que envolvem decotes e estátuas nuas. Internacionalmente vamos fazer isto vai ser uma ramboia, vamos cobrar o BCE, devia ser lindo por acaso. Vamos cobrar europeias e não estamos a falar de mulheres, contra a minha vontade, desde já digo. Falaremos de juros, inflação, Ucrânia, Rússia e de um argentino que não gosta de lulas. Vai ser muito bonito, com muita cor e brilho, fiquem todos por aí. Para isto tudo, aliás, conseguimos convencer o Nuno Gonçalo Poças a visitar-nos mais uma vez. Da última vez esteve cá para falar do 25 de Abril, desta vez o autor dos livros Presos por um Fio e o Fenómeno Marcelino da Mata veio a solo. Em abril esteve cá na companhia da Amarilos Felizes. Nós já vamos falar com o Nuno. Antes de continuar, queria lembrar a parceria entre os Homens do Fraco e a Prozis, empresa líder e de referência em todo o mundo, de suplementos desportivos e muito mais, comida preparada, artigos para casa, equipamento desportivo, eletrónica, etc, etc. Temos um desconto de 10% para vos oferecer. Usem o código Homens do Fraco durante o check-out ou utilizar o link disponível na descrição deste episódio, que nós vamos deixar, ou aceder a www.prozis.com e inserir o nosso código, o código Homens do Fraco, para aproveitar este desconto exclusivo. Têm desconto e ao mesmo tempo estão a apoiar aqui os homenzinhos que precisam do vosso apoio para cobrar com toda a força. É aproveitar. Então, vamos lá voltar. Seja muito bem-vindo, Nuno. Bem-vindo aos Homens do Fraco novamente. Muito obrigado por teres aceitado o nosso desafio mais uma vez. Obrigado eu. Olá a todos. E bem-vindo Diogo Hofbauer, bem-vindo Gonçalo Galvão Gomes, ainda em Berlim. Nunca mais desistes de estar num país de terceiro mundo, como é a Alemanha. Estou a preparar a minha saída. Ok, pessoal. Estão preparados? Vamos lá então às cobranças. Vamos começar, como é habitual, como sempre, começamos pelas cobranças nacionais e com o nosso convidado, o Nuno Gonçalo Poças, decidiu falar de cotes. E eu começo logo aqui a abrir com o facto, eu quando devia aceitar este tema, pensei, ficaste impressionado com aquele decote da jovem também, foi? Não, pá, é porque eu não resisto. Não fico especialmente impressionado. Já, pá, não sou um senhor de 70 e tal anos que se calhar não vê um decote há algum tempo. Ainda por cima eu ando de metro, ver decotes é uma coisa que acontece bastante. Não, mas eu acho que é uma... Falar do Marcelo é sempre uma oportunidade que eu acho que não se deve perder. E... Claro. Ainda por cima, como se passou metade do verão a discutir quem é que vai ser o próximo Presidente da República, que é uma coisa, ou pelo menos quem é que serão os próximos candidatos a Presidente da República, eu acho que aquele foi mais um momento, só que confirmou que o mandato já acabou, não é? Nós agora estamos é uma espécie de Presidência da República em gestão, que na verdade não é muito diferente daquilo que foram os outros anos todos. Mas pá, sobre aquele caso em concreto, pá, eu tirei o curso na Faculdade de Direito de Lisboa e, portanto, quer dizer, conheço a personagem, ou aliás, a figura professor Marcelo Rebelo de Sousa há mais de 20 anos. E ele já era assim na altura, não? Aquilo não surpreendeu. Mas eu acho que as pessoas nunca tinham visto, não é? Nunca tinham tido assim a oportunidade de assistir ao professor Marcelo a olhar para um decote e no fundo, fazer aquilo que ele fez, que foi um comentário sobre um par de mamas, não é? Nós chegámos a este ponto. Nós passámos do presidente seminu para o presidente que analisa os decotes dos outros, não é? Nós passámos quando foi na altura das vacinas, que o homem quase pôs de boxers para tomar a dele. Ele pensava que era no rabo. Nós deixámos de analisar as mamas do Marcelo para começar a ser o Marcelo a analisar as mamas dos outros. Acho que aquilo, enfim, as pessoas elegeram-no por alguma razão e foi precisamente para isto.
pá, o Marcelo é what you see is what you get, e portanto... Ele é simpático, manda umas bocas engraçadas. É um entertainer, pá, é um entertainer, e ele está a entreter as pessoas, que eu acho que até aposto, pá, obviamente, pá, se ele tivesse feito um comentário daqueles à minha filha, que pá, se calhar eu não me ia ficar a rir, mas acho que a grande maioria das pessoas olha para aquilo, como vê de fora, acha que pá, no fundo, pá, lá, se o país tiver 4 milhões e meio de homens, pá, quem é que nunca pensou a fazer pode não dizer, e eu acho que o facto de ele ter dito aquilo, pá, ainda nem precisava de ser Presidente da República, é uma coisa, isto é uma chatice, nós estamos a falar sobre isto depois do Ricardo Luz Pereira ter feito aquele programa, mas na verdade é um bocado isso que é, pá, aquilo não foi tão grotesco quanto o comentário de Andaime, foi uma coisa de trolha mesmo, que é, pá, que belo par de mamas ainda de constipas, e pá, isso... Foi tal e qual. Mas o da gorda foi pior, diria. O da gorda foi o da senhora foi o da senhora mais forte que estava em cima de uma cadeira. Isso. Esse, que por acaso era gorda. Não, esse foi pior, sim. Mas lá está, pá, a mim não me deixa surpreendido. Mas pá, sim, mas isto é quase o grau zero, não é? Eu acho que para mim, sobre aquela discussão do próximo Presidente da República, só há um critério, que é, pá, o próximo, se tiver o hábito de andar vestido, é um upgrade. É bastante bom. Os standards já estão tão baixos praia. que basta andar vestido e, Pá, sim, e não andar no andaime. E no limite, pá, se... Mas nós ainda temos mais 3 anos de Marcelo, não é? Mais ou menos. Mas eu acho que agora vai ser assim até ao fim. Aí é? A sério? Estás a ser tão pessimista? Sim, eu acho que isto agora vai ser assim até ao fim, até porque eu acho que ele quer dizer, ele sempre foi isto, mas apesar de tudo acho que ele durante estes anos todos teve ali algum filtro, não é? É assim, uma coisa um bocado popularucha, meio pateta e tal, mas quer dizer, mas há uma série de eventos, assim, uma coisa, pá, mesmo, quer dizer, nós passámos o verão inteiro a assistir ao homem tronco nu na praia, a falar tudo e mais alguma coisa, tudo. Pá, comer uma bola de Berlim e dizer, os juros, não sei o quê, comer uma bola de Berlim, o governo, não sei o que mais, o pacote de habitação, não sei o quê. Mas eu acho que isso é da idade, porque eu vejo os velhotes no ginásio, todos nus, a querer fazer grandes conversas e não sei o quê. Eu acho que deve ser qualquer coisa quando chega aos 70, não? Pois, pá, não sei, pá. Eu acho que há uma página do Instagram muito gira que se chama Velhos nas Obras, que são só fotografias de sítios em obras e estão sempre velhos a olhar para as obras. Está sempre um senhor. Pá, sério que existe isso? Existe uma página, chama-se Velhos nas Obras. Pá, e aquilo são só fotografias de velhos a olhar para obras. Eles não estão a fazer rigorosamente nada, estão sempre do lado lá dos tapumes e não sei o quê, ou assim num sítio mais alto para conseguirem ver as obras. Os tipos passam amanhã naquilo. Bem, pronto. Achas que ele vai perder agora esta... Nós até agora, quer dizer, ele pelo menos era acusado de ser simpático, não é? Mas ele é muito simpático, é? As pessoas, não é? A opinião pública portuguesa acham Marcelo, o nosso presidente, é simpático. Achas que simpático? Ele pode deixar de ser apenas simpático e passar a ser também tralhoco, ou seja, é que as coisas vêm-lhe à cabeça e ele dispara assim. Tipo... Não é bem tralhoco, porque eu acho que ele não perdeu capacidades, eu acho que ele perdeu foi o norte e lida muito mal com... Eu acho que ele percebeu que no meio desta vá lá, não é uma guerra, mas deste conflito institucional entre São Bento e Belém, ele percebeu que perdeu e que está a perder e que não tem como voltar a ganhar, e acho que isso lhe tirou completamente o chão e portanto acho que se sente um bocadinho essa desorientação. Pá, o Marcelo é um político como muitos daqueles dos políticos modernos, que é um bocado que é viciado em popularidade e em sondagens positivas e essas coisas todas. E bem, portanto é normal que ele perceba que, estando a perder esse conflito e aquilo que aquela noite em que o António Costa resolveu manter o Galamba, aquilo foi uma facada mortal, não é? E a partir daí as coisas têm vindo sempre a piorar. Porque já nem é sequer, os conflitos entre Primeiro-Ministro e Presidente da República aconteceram sempre, em determinados momentos, etc. Mas apesar de tudo havia uma dignidade que era mais ou menos mantida, não é?
e até uma forma de dizer as coisas que mantinha ali algum institucionalismo. Agora, quer dizer, nós também, ele já chegou a este ponto também não, porque isto ainda vai para regulamentação e não sei o quê, e isto ainda não veio cá ao pai, não é? E depois quando vier eu explico-te como é que é. Isto já não serve para nada. Eu acho que ele está de facto muito perdido e já percebeu que a popularidade dele não era uma popularidade, vá lá, com base na autoridade e no respeito, e as pessoas gostam dele como gostam do Manuel Lisgocha, como gostam da Cristina Ferreira, como gostam do Jorge Gabriel, como gostam do Vasco Palmeirim, esse tipo de coisas. As pessoas gostam dele porque ele é um entertainer. Popularucho. Sim. É tipo uma espécie de Nel Monteiro em casaca. E nós corremos o risco de atrás dele agora, para começarem a aparecer assim os políticos popularuchos, pessoal que gosta. Mas eu acho que... Ou achas que ele é uma figura única e que... Não. Eu acho que o legado dele... Ele no verão também acho que deu uma entrevista qualquer em que dizia isso. Ou alguém lhe perguntou o que é que ele achava que seria o legado dele enquanto Presidente da República, e ele dizia que o legado dele era precisamente esse, de ter estado ao lado das pessoas. Bem, eu quando ouvi aquilo, disse, mas o homem é Presidente da República, não é um cão. É o melhor amigo dos portugueses. Exato. Ele desempenha um cargo institucional, ele não é um farrusco, ele não serve para estar ao lado das pessoas. Isso é importante, não é? Importante que as pessoas percebam que o Presidente está quando deve estar e que sai do Palácio e que tem alguma proximidade, mas tem que ter algum grau de respeito, não é? Antes de passar só aqui aos meus amigos, deixa-me só perguntar-te uma coisa, não querendo fugir muito do tema, mas daqueles nomes todos que surgiram este verão, qual é que tu achas que o mais parecido com ele, quem é? O Marques Tamagotchi Mendes? Mas o Tamagotchi tenta imitar de propósito, é diferente, não é parecido organicamente. Não, até porque é muito mais pequenino. E é difícil ser de facto assim, porque quem leu a biografia do Marcelo Rebelo de Sousa, aquela pelo menos da do Vítor Matos, percebe que aquilo há ali uma personalidade que é mesmo assim, não é? Portanto, provavelmente também há coisas que ele não tem culpa, aquilo parece que é mais forte do que ele. Todos não sei, eu acho que há eu tenho muita dificuldade com isto, porque eu normalmente só escolho os perdedores. Não, isso por acaso nem é assim tão verdade. Eu votei 2 vezes no Cavaco. Portanto, bom, está bem. Mas nos mandatos do Marcelo votei Henrique Neto e votei Tiago Maia, portanto, sim, estou habituado a resultados mesmo fraquinhos, não é? O Henrique Neto teve para aí 0,3%, uma coisa assim. Mas o que eu estava a dizer, eu normalmente só escolho mesmo e só quando eles já são mesmo candidatos, ou seja, não gosto nada de entrar nessa treta. Pode ser este, pode ser aquilo, pode não ser o quê. As pessoas sabem lá, se as pessoas querem, se não querem, e depois acho que não faz sentido. Esta história também em agosto foi mesmo do facto de estarmos na silly season, quer dizer, e foi um bom passatempo, andarmos aqui a pensar quem não foi, mas eu acho que o ponto é importante só nesse sentido. Eu acho que se o mandato do Marcelo não estivesse como está, isso não teria sequer discussão. Quer dizer, não houve nunca uma discussão sobre candidato à presidência da República com uma antecedência de 3 anos. Nunca. Nós corremos o risco, e aqui envolvo já os meus 2 amigos, Gonçalo e Diogo, mas para ti, Nuno, corremos o risco de no futuro termos um comediante a Presidente da República, como acontece na nossa... Outra vez? Mas quem é que lá esteve a comediante? Comediante profissional, não é? Se o homem do gozar com quem trabalha, se fosse para a frente, se calhar até ganhava no nosso país, digo eu. Talvez, a Cristina Ferreira e coisas assim do género.
Oh meu Deus. Pronto, ok. Isso já é um pesadelo e é melhor não pensarmos nisso. Olha, Não, mas eu acho, Sim. atenção, apesar, não vou falar sobre a Cristina Ferreira, mas apesar de tudo significa duas coisas. Significa uma concretamente em relação ao Marcelo, mas depois há aqui um outro significado que tem a ver com o papel em abstrato do Presidente da República, que eu acho que as pessoas estão muito mais disponíveis para escolher um tipo qualquer, só porque é popular, e o Marcelo abriu a porta a isso. Claro, é isso. Porque eu acho que, apesar de tudo, as pessoas davam aqui alguma relevância institucional ao cargo de Presidente da República, ou seja, não podia ser um tipo qualquer, tinha que ser alguém com experiência e que soubesse o que estava a fazer. E ele abriu a porta a isso, mas ou seja, significa também, havendo essa perspectiva da presidência mais banalizável, também significa que o cargo foi banalizado, sendo que já não é um cargo que tem muitos poderes, não é? As pessoas compreendem isso, mas talvez tenha sido, e esse talvez sim seja o grande legado do Marcelo, ele conseguiu... Banalizar completamente. Ele esvaziou o cargo, aquilo, e eu acho que as pessoas sentiram muito isso. Não sei, eu cheguei a pensar que ele estava a mostrar que afinal a instituição presidente afinal é mesmo aquilo, quer dizer, ele não tem poderes nenhuns e ele veio mostrar e mostrar às pessoas, se calhar, as pessoas tinham essa ideia, percebes, mas achavam sempre... Mas apesar de tudo cada presidente exercia o cargo de uma maneira específica, não é? Todos eles foram diferentes, mas percebia-se que havia uma autoridade, não é? Epá, o Yanes, o Soares, o Sampaio, o Cavaco, quer dizer, não passaria pela cabeça de ninguém que alguma destas personagens tivesse chamado um primeiro-ministro para lhe dizer, demites este tipo, se faz favor, e ele sair de lá a dizer, agora não demito. Era impensável. O Cavaco não ia fazer isso ao Mário Soares. O Sócrates não ia fazer isso ao Cavaco. Aliás, o Guterres não fez isso ao Sampaio. Saiu de Belém e foi de facto demitir quem tinha para demitir. E eu acho, por isso é que eu estava a dizer, que eu acho que esse momento foi um momento decisivo, que é quando ele percebe que de facto não tem autoridade nenhuma, é só um número. Que é terrível. Bem, deixa-me incluir aqui então à conversa o Diogo, e centramos então aqui no nosso presidente, no nosso velhinho com todo o carinho, com todo o respeito e carinho. Mas não achas que houve aqui um certo exagero nesta histeria toda à volta? Quer dizer, isto é mais do mesmo, é os média, mas nós, exatamente por ser o nosso velhinho, não temos que desculpar, porque não é? Nós sabemos, ainda há pouco o Nuno falava disso, os velhinhos têm a língua solta, e chegam e dizem um disparate na boa, e nós temos que aceitar, porque eles são velhinhos, podem dizer aqueles disparates, não é? É mais que isso, Carlos, e aproveito antes de começar a falar sobre o tema para mandar um grande abraço ao Nuno, que o esperávamos aqui a solo há muito tempo, mas mais do que eu também ia pegar pela questão da idade, e não tanto pela questão da senilidade ou pela questão do descontrole e da língua solta, também, mas há muito que eu já tinha notado que os velhos não têm qualquer tipo de problema em olhar para mulheres, como os jovens estão obrigados a ter. Se entra uma mulher, olha, o Nuno há bocado estava a falar do metro, também ando muito de metro e é uma boa oportunidade para observar alguns decotes. Se entra uma mulher decotada no autocarro, daqueles decotes escandalosos, as mulheres porventura poderiam pensar que todos os olhares ficariam focados na mulher e no decote, mas é o contrário, é um repelente, e os homens vão todos desviar o olhar ao mesmo tempo e tentar jogar aquele jogo de tentar dar miradas ao decote, umas miradas que não podem durar mais do que microsegundos, e tentar enquadrá-las inclusivamente em movimentos naturais, que pareçam naturais. Quem é que entrou no metro e tal, e no decurso do pescoço a virar para ver as horas ou para olhar para o telemóvel, dá para dar uma mirada de um microsegundo, registar fotograficamente na cabeça e depois ficar a ver na própria cabeça. Mas não podemos olhar mais do que um microsegundo de cada vez, não podemos olhar diretamente. Aliás, uma vez, uma rapariga avantajada disse-me que os homens olhavam muito mais se ela usasse uma camisola justa, mas sem decote, do que quando vai decotada. Porque um homem, por muito que
queira, não pode fixar no decote, é horrível, é porco, e não queremos nem que ela veja que nós estamos a olhar, nem que as pessoas à volta vejam que nós estamos a olhar. É preciso saber jogar esse jogo, esse equilíbrio. Olha, os velhos não se preocupam com ter que jogar esse jogo. Os velhos olham diretamente, sem qualquer tipo de problema. Se uma rapariga... na rua, por exemplo, se uma rapariga passa na rua, vem na nossa direção e não queremos checar o rabo, é um exercício de magia, é um exercício de ilusionismo fazê-lo passando despercebido. O velho não, o velho acompanha a vinda e a ida da mulher sem desviar o olhar por um milésimo, a fixar exatamente como a minha gata mira os pássaros pela janela. Não tira os olhos por um segundo, na ida e na vinda. E essa despreocupação é um bocadinho a mistura de uma certa senilidade, mas também de um certo estou-me-cagandismo que as pessoas desenvolvem na terceira idade. O Louis C.K. tinha um stand-up a dizer que gostava muito de velhas, porque as velhas estão-se a cagar. As velhas são como o empregado que acabou de ser despedido e está com a caixa na mão, pronto a sair do escritório e começa a esperar para todo lado. Tu és uma vaca, eu nunca gostei de ti. E porque vai, o que é que podem fazer? Não tem nada a perder. E eu sinto que o que se passa com o Marcelo mais do que uma taradice própria de um português de terceira idade. Sim, mas podia ter estado calado, não é? Sim, essa a parte do desbocado é do seu feitio, não é? E a maneira como disse, pá, aquela coisa do... Sim, e faz aquele olhar... Começa com uma coisa que eu acho, pá, super insultuosa, que é olhar assim, mas a filha ainda é melhor que a mãe. Olha bem, porque eu fazia as duas. E depois há a questão... E depois eu achei pior a questão da cadeira, porque eu nem sei que idade é que tinha a miúda. Se a miúda era menor de idade, é chato. Por acaso, nem sei disso, a miúda era maior de idade, nem tenho a certeza. Tinha pai 18, não é? Estava por ali. Pelo menos aparentava 18, 20. Pois, por isso daí eu estar a perguntar. Ou na linguagem do Marcelo já chegava com os pés ao passeio. Mas eu achei mais insultuoso a gorda na cadeira, completamente. Porque apesar de tudo, entre uma coisa completamente desadequada, a cadeira aguenta mas elogiosa, e uma coisa completamente desadequada, mas insultuosa, apesar de tudo, a elogiosa é melhor. Ok. Gonçalo, tu achas que isto foi mais fruto do jeito leve e descontraído como o nosso Presidente Rei acha que pode estar connosco, ou é esta constante procura dos média e da procura destes conteúdos histéricos, exatamente, nestes tempos que nós atravessamos? Parece que precisamos destas coisas, os média precisam muito destas coisas para nos desviarem de outras coisas mais importantes e para falarem destes conteúdos. Não só os média, há pessoas que precisam disto para serem relevantes. Olá a todos, bem-vindo, é um prazer ter-te de volta. Eu, ao contrário dos meus dois caros amigos, eu gosto muito deste Marcelo. Este é o Marcelo que eu gosto, o Marcelo Presidente, não acho grande piada, mas o Marcelo que é carroceiro e como eu sou um gajo da plebe, eu gosto destas coisas. Adorei a piada da cadeira, gostei da piada das mamas. Pá, para mim ele devia ser sempre assim, porque o problema do Marcelo é quando ele tenta ser presidente, aí é que me chateia um bocado, porque como indivíduo, e já o achava quando fui seu aluno, é uma pessoa que dá gosto de conviver, é agradável de estar perto, tem assim umas saídas pardas, mas é um tipo que é engraçado e é agradável. Como político acho o oposto, é matreiro, é calculista, pensa demasiado na imagem, tem uma agenda mais focada em si do que no país, e esse é que eu acho que é perigoso para o país. Agora... não lhe adiantou muito. Bem, vamos lá ver. O Nuno falou disso, quer dizer, esta jogada com o Costa foi muito mais habilidoso do que ele, não é? A questão é esse o objetivo do Marcelo, ser um presidente eficiente que toma as decisões certas, ou é ser a Miss Popularidade e terminar o mandato com 80% das pessoas a dizerem ele até é um gajo fixe? Eu acho que o objetivo dele não é criar revoluções, o objetivo dele nem sequer é ficar para a história como um grande presidente, é ser um gajo que a malta gosta. E foi o que ele disse, é o legado da companhia. Sim, e isso ele está a conseguir e está bem, e vai terminar o seu último dia de mandato feliz da vida, porque esse é o seu
é esse o seu objetivo. Em relação aos wokes, eu acho que Portugal tem um problema, é que tudo é um país pequeno e tudo é pequenino, então os wokes, o wokismo é um problema, mas depois quando chega a Portugal é um bocado o woke do Wish, quer dizer, não, epá, quem é que são os wokes? Eu estive a tentar ver algumas opiniões sobre aquilo e eu vi, por exemplo, no site da CNN Portugal, até tinha o título, com uma citação da Isabel Moreira, a expressar uma indignação com as palavras do Marcelo. Mas quem é que quer saber o que é que a Isabel Moreira diz? Não é? A Isabel Moreira, se fosse eleições por si própria, sem estar nas listas do PS, não ganhava uma eleição nem para o seu próprio condomínio. Não é? Portanto, o que é que interessa a opinião que o woke português, as opiniões deles são muito boas para o echo chamber do Twitter, são muito importantes no Príncipe Real. Agora ninguém olha para o que aquela gente diz e pensa, sim senhor, aquilo é uma pessoa em que eu me revejo. Portanto, quando nós dizemos os wokes, isso tem um impacto que tem, e a verdade é, isto não é necessariamente uma coisa boa, mas se o Marcelo fosse a votos hoje, era eleito outra vez com 60%, e até as pessoas com quem ele fez piada votavam nele. E isto não temos mais ninguém, se calhar também isso não... Não é porque, como disse o Nuno, o valor que nós damos à posição de Presidente da República mudou, e não só mudou, nunca foi grande coisa. Portanto, não vejo que isto cause o impacto que o Twitter diz que causou, porque o Twitter tem sempre esta tendência para viver no seu próprio echo chamber. Ok. Antes de avançarmos para o tema nacional que o Diogo vai trazer, deixemos por perguntar, o Capitão Eagle terá hipótese? Eu posso começar por dizer, sim, o Capitão Eagle... O Gouveia Mel. Isso, o Popeye das vacinas se decidir avançar, porque aqui vai o que eu diria, e faltam 3 anos, daqui até lá o cenário político vai mudar completamente e não fazemos ideia de como é que de como é que vai estar, mas se Gouveia Melo mantiver a sua reputação, não tenho a menor dúvida que caso se candidate, é um forte candidato. Sendo que isso também vai depender de, por exemplo, se Durão Barroso se candidatar, cheira-me que ganha, por exemplo. Dificilmente consigo imaginar um pesadelo maior, mas vai sempre depender dos outros, falta demasiado tempo. Sim, exatamente. Eu acho que não vai. Eu acho que não vai porque já passou o momento dele, não é? O nosso amigo das vacinas, o capitão... o Almirante, já passou o momento, daqui a 3 anos já ninguém se lembra dele, vai ser outro Sampaio da Nova que aparece fora de tempo e já ninguém quer saber do homem para nada, e existirão outros cargos, outras pessoas a concorrer ao cargo, que eu não sei se será necessariamente o Barroso, que tem grandes taxos à espera dele. O Barroso está bem empregado, não é? Portanto, não sei se ele vai deixar... Está na aliança, acho que está na aliança para as vacinas agora, ele tem sido sempre a subir. Sim, ele está sempre em sítios bons, portanto não vai desistir daquilo para vir ganhar 5 mil euros por mês para Presidente da República. Mas o Presidente da República é um influencer, quer dizer, é esta figura influencer que o Marcelo entretanto criou. O Barroso tem o carisma do meu microfone, quer dizer, o homem não tem ninguém gosta. Ele foi eleito, depois saiu à socapa, nem creio que ele ganhasse eleições se concorresse outra vez, não é? Eu também acho o Cerne. Acha, Nuno? Não, também acho que o Barroso não teria hipóteses nenhumas. Acho que, apesar de tudo, eu acho que há aqui um critério que é de consistência, ou seja, quem ganhar as próximas presidenciais será alguém com um lastro, não é? Que as pessoas já estejam habituadas com que se identifica, ou seja, ter alguém relativamente próximo, quase familiar, não é? E isto é válido para uma série de candidatos à esquerda e à direita, mas não é válido nem para o Durão Barroso, porque o lastro que ele criou nos últimos 20 anos não foi bom. E até acho que muita gente à direita sente ainda isso, não é? Aquela fuga na altura que depois abriu portas aos últimos 20 anos. Acho que ainda está, apesar de tudo, relativamente presente, sobretudo nas gerações que mais votam. E acho que acontece o mesmo com o Gouveia Mel, que é uma espécie de epifenómeno que... vamos lá ver, o Gouveia Mel fez uma... Eu sei que de repente o tipo tornou-se muito adorado e não sei o quê, mas hoje em dia já ninguém se lembra dele. Sendo que ele tornou-se adorado
por ter sido em Portugal uma pessoa que fez aquilo que a mandaram fazer. Pá, e como é tão raro um tipo ter alguém no... Pá, como as pessoas dizem, ter alguém no serviço que faz aquilo que não estamos habituados. Pá, as pessoas de repente ficam, pá, este tipo é impressionante, aparecia um alemão, né? Parecia que tinha de repente... E tem uma farda, e tem uma farda e tudo. Essa farda, as malta adora fardas. Ganhou um Globo de Ouro, se isso não dá credibilidade. Ganhou um Globo de Ouro, é verdade. Muito bem, vamos avançar então. Avançamos para o segundo tema nacional, o tema que o nosso amigo Diogo quer trazer, quer falar de estátuas nuas e cheias de frio. Portanto, mais uma vez o Diogo vai querer implicar com o nosso presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, que queria retirar a estátua Amores de Camilo do Largo Amor de Perdição. Portanto, isto é tudo nomes bonitos. Eu estou convencido que ele queria levar para o jardim dele, mas é uma ideia muito minha, muito, muito pessoal. Portanto, entretanto mudou de ideias, mas continua a disfarçar e a dizer que a estátua é pornograficamente feia. Diogo, porque é que tu achas que se opta sempre por retirar estas estátuas em vez de apenas cobri-las com um casaquinho? Pronto, resolvíamos o problema. Acho que houve um museu qualquer em Itália que, quando receberam a comitiva, não sei se foi do Irão ou não sei o que, taparam as estátuas. Foi do Irão. E os quadros, taparam quadros. Não sei o que, taparam-nas precisamente para não ferir a suscetibilidade de um corpo nu. Isto só para contextualizar naturalmente aos ouvintes, há uma estátua aqui perto de mim, ali perto dos Clérigos, em frente à cadeia da Relação no Porto, uma estátua que retrata Camilo Castelo Branco, o escritor, acompanhado de uma mulher despida, presumivelmente a sua amante, Ana Plácido. Digo presumivelmente porque, aparentemente, agora o escultor terá alegado que não era ela, era uma figura feminina abstrata. E com mas que supõe que seja Ana Plácido, porque Camilo esteve preso naquela mesma cadeia da Relação por adultério cometido com Ana Plácido, e a história é relativamente conhecida. O Camilo esteve ali preso. E ela também, acho eu. E ela também, exatamente, e o Camilo descobriu lá no cárcere uns registros históricos que falavam da sua família, escreveu lá o seu livro mais famoso, O Amor de Perdição, que é baseado numa história de amor proibido, inspirado na vida do tio, mas que ele aproveitou para referir-se naturalmente a si próprio e usou essa história familiar para romantizar a história trágica e vitimizar-se e dizer que realmente queria viver o amor, mas que não o deixa. Com uma mulher casada, repito. Eu estou positivamente marimbando para a estátua, desde logo está coberta de merda, de pombo, e devíamos estar a ter uma conversa sobre como limpá-la e não como retirá-la, mas veio a público esta semana uma petição com vista a retirar a estátua daquele mesmo local. Essa petição foi assinada por 37 pessoas. E exato, vocês perguntam porque é que haveria uma petição com 37 pessoas chegar sequer ao edil, não é? Não parece ter grande relevância. E têm razão se perguntarem isso, porque um grupo de cidadãos comuns que chega à Câmara do Porto com uma petição de 37 signatários vão de volta, nem sequer os levam a sério. Agora, isto não são cidadãos quaisquer, isto são... como li esta semana, ou reli esta semana uma expressão engraçadíssima que não li há muito tempo, são a chamada crème de la merde da cultura portuguesa. Altas figuras com acesso privilegiado ao presidente e ainda bem que referiste no enquadramento da história, Zé Carlos, ainda bem que referiste a questão de Rui Moreira ter chamado à estátua pornograficamente feia. A resposta... o advérbio de modo não é inocente, porque eles tentaram mudar a narrativa da razão pela qual a estátua estaria a ser de lá retirada. Eu vou só ler aqui um excerto da petição, em que diz o seguinte: Sr. Presidente, e eles alegaram que não era por conservadorismo, repito, e mentes fechadas, e começam da seguinte forma, atentem ao início: há um tempo para tudo. Ensina o Eclesiastes, talvez a página mais bela da Bíblia. Portanto, começam por citar a Bíblia. E depois, mais à frente,
dizem o seguinte: houve um tempo em que os nossos olhos pousaram naquilo que dizem ser uma estátua de Camilo e que foi despejada, reparem a linguagem, dizem ser uma estátua de Camilo e que foi despejada junto à antiga cadeia de relação do Porto. Os nossos olhos pousavam em semelhante objeto, mas nós não dávamos notícia do nosso desgosto. Reparem na autoimportância desta gente, como se por acaso não quisermos dizer nada, basta estalarmos os dedos, a estátua põe-se no caralho. Chegou o momento de o fazermos. Chegou o momento de o fazermos e ao nosso desgosto estético acabou por se juntar, atentem a isto, ao nosso desgosto estético, acabou por se juntar uma desaprovação moral. O grande amor de Camilo foi Ana Plácido, cuja memória não merece o ultraje de se pôr o gênio do amor de perdição, por exemplo, abraçado a um exemplar mais ou menos pornográfico. E eles depois tentaram... por acaso, esta era a parte que eu queria destacar, mas já a propósito da linguagem, eles mais à frente pedem ao Sr. Presidente o favor higiênico de mandar desentulhar aquele belo largo de tão lamentável peça. O favor higiênico. Reparem que a narrativa mudou, não é? Portanto, eles aqui alegaram que além de ser feia a estátua, coisa com a qual eu não concordo necessariamente, é feia como qualquer outra estátua, bonita como qualquer outra estátua, não é nada especial, não deixa de ser. Mas juntaram a isso o facto de Ana Plácido estar nua e de ser, ou de chamarem um exemplar mais ou menos pornográfico. Eu não sei o que é que quer dizer o mais ou menos, mas inventaram que era por ser feia, e ele usou essa expressão, não é por ser pornográfica, diz o Rui Moreira, é por ser pornograficamente feia. Aliás, para não enganar, Hilda Figueiredo falou explicitamente da menorização da mulher e que não devíamos ter... se era para estar nu, ela disse mesmo isto, se era para estar nu, estavam os dois. Portanto, tudo isto, nós estamos a falar sobre isto porque Hilda Figueiredo podia vir Camilo Castelo Branco nu. Aliás, há aqui duas grandes ironias. Uma mais pessoal, que é um dos signatários é Mário Cláudio, com quem é um escritor com o qual eu tive algumas aulas de escrita criativa e que numa das aulas nos ensinou a diferença entre pornografia e erotismo. Portanto, se eu sei a diferença foi porque um dos signatários me ensinou. E uma ironia mais evidente para todos, que é Camilo usou o seu livro, e é essa a sua intenção com ele, usou o livro para criticar as convenções sociais conservadoras que atrasavam o país e que não o deixavam viver o amor na sua plenitude. Portanto, também tem essa ironia bastante curiosa. Disto se destaca o episódio triste de já nos ter sido apresentado com a decisão de que a estátua iria ser retirada. O backlash foi de tal forma que Rui Moreira voltou atrás na decisão, mas admite voltar atrás no voltar atrás. Esperamos novos desenvolvimentos em relação à estátua, para a qual, reforço, estou positivamente a marimbar, mas fica aqui um episódio triste de elitismo e de subjugação de toda uma cidade aos interesses de alguns. Mesmo. Concordo contigo aqui. O moderador não deveria concordar com ninguém, mas eu sou obrigado a concordar, o Porto diz-me tanto. E a pornografia também, gosto tanto. São dois tópicos que não consegues deixar de opinar. Não consigo. Gonçalo, os conservadores não querem estas imagens porque só gostam de pornografia às escondidas, já toda a gente sabe disso, pelo menos da fama não se livram. Achas possível que os libertários de esquerda, porque também os há lá nestes 37, não quererem outras estátuas porque não se querem lembrar que, por exemplo, que os seus avós foram esclavagistas ou até que foram pornográficos há muitos anos atrás, não sei. Porquê é que achas que estas coisas acontecem? Porquê é que continuamos a falar de estátuas, pá? Bem, eu tinha pouca certeza sobre este tópico depois de ouvir o Diogo a ler esta magnífica petição. Fiquei ainda mais confuso. Mas eu quero começar por dizer uma coisa que eu acho que é importante. O que é que se passa neste país com as estátuas? Pois. Há uns meses apresentaram em Coimbra uma estátua do Dom Afonso Henriques, feia que dói. Quem fez aquilo, isso é a minha opinião, quem fez aquilo devia ser proibido de esculpir até castelos de areia na praia. Aquilo é terrível. Depois tivemos o Guterres em Vizela, e eu reconheço que não é fácil fazer uma estátua bonita com aquele modelo, mas foram 90 mil euros para uma monstruosidade estética que provavelmente nem os pássaros querem usar.
Depois, em janeiro, em Oeiras, inauguraram uma estátua da Eunice Munhoz que parece um boneco da Disney. E para não falar na estátua do Zeca Afonso em Belmonte, que essa não dá sequer para fazer humor, porque quem fez aquilo devia ter um ódio de estimação ao homem, porque ninguém faz aquele trabalho se não for por desgosto. Portanto, em suma, e fica aqui a ideia para o ar, para quem quiser tomar iniciativas, acabem com as estátuas. Não há mais estátuas. Tudo começou, desculpa Gonçalo interromper, tudo começou quando o Ronaldo no aeroporto da Madeira, não é? Tal e qual. Certo, essa também foi muito boa, gostei muito da original. E que ele, entretanto, mandou trocar. Não é a nossa cena, não servimos para a escultura, não é o nosso talento. Nós somos bons a fazer muita coisa. Deixemos as estátuas para quem sabe fazer. Esses exemplos todos, tudo que tu enumeraste, são estátuas feias. E esta também é feia. Qual? A do Camilo com a menina? Sim, aquilo não é propriamente uma estátua digna do Coliseu. Agora, em relação... Mas não é feia, não é... No sentido estético também é assim uma coisa... Pois, não sei, se calhar... Pornográfica. Eu acho que todas as estátuas pornográficas deviam... Pronto, não, as estátuas deviam ser obrigadas a ser pornográficas. Mas não é isso. O problema em relação a esse caso não é a estátua em si. É mesmo entre o retirar e não retirar, quem perdeu. E havia pessoas que tinham dúvidas sobre o Rui Moreira, que pensavam, se calhar está aqui um gajo que até pode ter um certo futuro e pode caminhar noutros sentidos. Mas a verdade é que, como mencionou o Diogo, o Rui Moreira se deu à pressão de 37 signatários e depois teve que fazer marcha atrás, mas afinal se calhar não é bem marcha atrás, e quando a Câmara do Porto, que é só a segunda maior cidade do país, anda a reboque da opinião de 37 pessoas não eleitas, e eu não tinha lido a petição, mas a petição é de uma arrogância, é de uma soberba que mete nojo. O termo tem mesmo que ser esse, mete nojo. E isso diz muito sobre a capacidade de Rui Moreira enquanto Presidente da Câmara. E pronto, e termino aqui a minha intervenção, só fazendo novamente o repto. Acaba-se as novas estátuas, passem uma lei, ficamos proibidos de fazer estátuas e não há mais problema. Exceto que sejam pornográficas. Nuno, tu eras homem para ter um amor de Camilo no teu quintal, no teu jardim, ou é pornográfica demais? Não, eu era para ter tudo. Eu acho que deviam chamar o Marcelo para analisar as mamas da Ana Plácido para ver o que é que ele acha daquilo. Tal e qual. Enfim, houve imensa gente que partilhou aquilo, por acaso, que foi das primeiras coisas que me veio à cabeça. Que apesar de tudo é um bocadinho diferente, tem ali outro significado, e apesar de tudo, esteticamente a estátua é um bocadinho mais bonita, que é a do Essa de Queiroz ali no Chiado, não me lembro como é que se chama, ao Largo, aqui em Lisboa. Essa tem outra elegância, concordo. Tem, sim, é verdade. Mas quer dizer, mas o critério é o mesmo, ele também está vestido e ela também está com as mamas à mostra, não é? E eu acho que neste episódio todo, porque é só um episódio e daqui uma semana já ninguém se lembra dele, há uma coisa, ou melhor, já ninguém se lembra da estátua, já ninguém quer saber da estátua, mas há um pormenor que eu acho que o Diogo já falou um bocadinho sobre ele e o Gonçalo também, que é que são os 37 peticionários e a forma como o Presidente da Câmara reagiu àquela petição, que foram tratados na imprensa como cidadãos ilustres do Porto, que é uma categoria que eu desconheço, e curiosamente são pessoas que vão da esquerda à direita, do PCP ao CDS, nada contra nenhuma delas, mas eu acho que é muito significativo e demonstra muito bem aquilo que o país é. E de facto, quer dizer, quando aquilo junta aquelas pessoas de um espectro tão grande, ideológico e político, mas que acaba por revelar que de facto Portugal, muito mais do que um problema ideológico, tem um problema social e cultural por resolver. Que é um bocado isso, que é 37 tipos importantes, eventualmente da Foz ou qualquer coisa assim. Tem o Presidente da Câmara, também é um tipo mais ou menos do mesmo meio que eles, e os tipos olharam para a estátua e disseram, não gosto nada disto, nós vamos dizer ao gajo para tirar.
Só que em vez de irem lá ao gabinete ou ligarem, resolveram fazer uma petição, porque era uma coisa um bocadinho mais, como é uma estátua e tal, e era o Camilo, uma coisa um bocadinho mais erudita. Resolveram peticionar e citar o Eclesiástico, por cima, uma coisa que parece um bocado de Diácono Remédios, não é? Completamente. Completamente. Que ela está com as maminhas à mostra, pá. E ele não. E esse aí, o argumento da Hilda Figueiredo é melhor. Se ela está nu, ele também tem que estar. Parece Marcelo Rebelo de Sousa ao contrário, parece tipo... Não, é tudo nu, eu quero tudo nu. Okay. Assim, foi uma conversa, foi uma discussão muito patética, mas que eu acho que se alguém fizer uma pergunta assim, como é que é Portugal? Tipo, explicar a um estrangeiro como é que é Portugal, eu explico como é que é Portugal. Basta ver o começo deste programa, não é? Começamos a falar no Marcelo e nas mamas e agora falamos na estátua e na estátua que tem as mamas à mostra. Sim, primeiro fala-se muito de mamas, é Portugal. Mas é um bocado isto que é, pá, imagina que tu tens uma coisa na tua cidade que não gostas, o que é que tu fazes? Em Portugal faz-se assim, se fores um gajo importante, reúnes mais uma série de gajos importantes e vais falar com o gajo importante que tem capacidade para decidir, que tu conheces e a coisa resolve-se. Se não fores um tipo, se não fores um cidadão ilustre, pá, amanhã-te como puderes. Portugal é isto. Mas atenção que a moda do cancelamento das estátuas e do retirar as estátuas, naturalmente que chegou aqui e chega a ser não, claro que não. Mas é o ponto é que há bocado o Gonçalo estava a falar de como o wokeismo chega cá e é um wokeismo da Wish. É exatamente isso. Portanto, nos Estados Unidos eles estão a discussão ou não de retirar as estátuas de pessoas que lutaram, por exemplo, na Guerra Civil do lado dos Confederados. Mas este até é ao contrário. A estética pornográfica das estátuas. Sim, este é ao contrário. Mas eu acho que aí a fronteira do moralismo com o wokeismo às vezes também é curta. É curta. Porque no fundo são sentimentos... De censura e de conquista sobre o outro e de tribo e de manada, etc. Mas eu por acaso não vi, eu olhei para esta história e não vi aqui o movimento, enfim, será similar ou ao contrário, funciona quase como espelho daquilo que é o movimento normal do roubo das estátuas, mas nós também já o tivemos aí há tempo, com aquela estátua do Padre António Vieira. Isto de facto foi uma coisa muito, muito, muito específica, foi uma coisa um bocadinho mais conservadora, mais burguesa, mas que no fundo, quer dizer, o princípio que ali está é o mesmo. Isto é sendo que depois há aqui uma agravante nisto, que é de facto o Gonçalo tem razão, a maioria não digas isso muitas vezes, tem cuidado. A maioria da arte pública, não é grande coisa. Há um programa que está na SIC Radical, que é o Irritações, que tem é irritante, por acaso. Tem uma rubrica inicial, que se chama Portugal Escultural. E as pessoas mandam para lá todas as semanas exemplos de esculturas e de estátuas e não sei o que há espalhadas por este país. E é uma coisa fantástica. É brutal. É assustador. Não, mas isso também acontece porque é uma forma das autarquias gastarem dinheiro sem que se perceba muito bem, porque se eu faturar 10 mil euros por uma estátua, quanto é que custa uma estátua? Custa 80 euros, custa 8 mil euros, ninguém percebe. Muitas destas atrocidades não são tão inocentes como isso, não é? Sim. Aliás, o nosso amigo Telmo Azevedo Fernandes, que já cá esteve connosco, relembrou que Rui Moreira adquiriu um conjunto de obras de arte LGBT e uma delas é um pipi gigante. Falar em pornografia... A deitar água, não é? A deitar água. Sim, isso, a deitar água. Mas isso não é pornograficamente feio. É só pornográfico. É pornograficamente bonito. Mas ele explicou se é um pipi masculino ou feminino. Não. Pois não sei a quem é que pertence o pipi. Boa questão. Pode ser de um homem. Pode ser de uma pessoa com útero. Não, sem útero, né? Uma mulher sem útero, whatever, já não sei, já estou confuso. Bem, não podíamos terminar a primeira parte da melhor maneira, a falar de pornografia e de úteros e pipis com água. As cobranças nacionais terminam por aqui, vamos fazer uma pausa para depois regressarmos com um passeio pelas cobranças no resto do mundo. Para quem está desse lado a ouvir, são só 10 segundos de música e nós já voltamos. Até já. Não se esqueçam que os Homens do Fraco têm agora uma parceria com a Prozis. Lembrem-se de usar o código Homens do Fraco durante o check-out para obter um desconto direto de 10%. O link está na descrição deste episódio. Os Homens do Fraco não deixam nada por cobrar.
Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do nosso episódio. Vamos começar então com as cobranças internacionais e começamos mais uma vez com o nosso convidado. E o nosso convidado quer aqui um mix de europeias, BCE, juros, inflação, Ucrânia, Rússia, tudo, é muita coisa junto. Achas que está alguém num escritório com uma agenda a pensar que o BCE tem que se acalmar agora, para os juros estagnarem, para a inflação descer, para depois a malta ir votar nos heróis europeus que conseguiram estes milagres, para depois os europeus convencerem Kiev que tem de dar um quintal ao Putin para a guerra acabar? Achas que é isto tudo que está a acontecer? Ou que pode acontecer? Epá, não faço a mínima ideia. Mas que... eu sei muito poucas coisas, mas acho que pá, isto já não é de agora, na verdade, não é? E também não vai acabar aqui. Mas sei lá, se calhar é interessante nós conjecturarmos aqui alguns cenários daquilo que pode acontecer. Daquilo que pode acontecer no futuro e daquilo que pode acontecer até nas eleições europeias, menos em Portugal, porque em Portugal as eleições europeias são política interna e pouco mais interessa, mas eu tenho sobretudo muitas dúvidas eu acho que, apesar de tudo, o meu maior receio e até porque pá, eu sou como nós todos, acho eu, sou de uma geração que se habituou a olhar para os Estados Unidos e para a Europa como grandes referências da civilização moderna e da liberdade e de facto as coisas parecem-me cada vez mais complicadas e sobretudo mais complicadas para a Europa. Para os Estados Unidos também, mas enfim, são realidades apesar de tudo muito diferentes. E pá, eu acho que, apesar de tudo, acho que para a Europa talvez mais relevante ainda do que as eleições europeias serão as eleições dos Estados Unidos, as próximas, e tentar perceber o que é que vai acontecer a seguir. Temo bem que se o esforço de guerra e o apoio à Ucrânia ficar só nas mãos dos europeus, se os Estados Unidos disserem pá, enough is enough, para mim já chega, ou se os americanos assim o quiserem, pá, não faço ideia do que é que vai acontecer a seguir, porque quer dizer, a Europa é politicamente e militarmente aquilo que se conhece e portanto pá, eu nunca fez-me sempre muita confusão. Aliás, desde a invasão da Ucrânia houve uma série de coisas que me fez um bocado de confusão e eu acho que eu acho que é quase por princípio, eu normalmente reajo sempre assim, e aconteceu a mesma coisa quando rebentou em março de 2020, quando rebentou a pandemia, os lockdowns e aquelas tretas todas, que é, e com a Ucrânia aconteceu mais ou menos a mesma coisa, que é de repente a sociedade europeia chita-se imenso e toda a gente vai em massa, em março de 2020 era o fechem tudo, e em janeiro de 2022 era é tudo para a Ucrânia, tudo para a Ucrânia, tudo para a Ucrânia, e as pessoas iam em carrinhas buscar pessoas e levavam ali caminhões e caminhões e caminhões e caminhões de comida, e as pessoas iam para a Polónia, para as fronteiras e para não sei o quê, e manifestações a toda a hora e bandeirinhas à janela e quando as massas agem assim, eu normalmente fico sempre um bocadinho de pé atrás, porque acho que depois as coisas a seguir vão correr mal. Não quer dizer, obviamente, isto salvaguardo sempre, quer dizer, a invasão é legítima e, portanto, a partir daí acho que não há grande coisa para discutir relativamente a isso, mas eu acho que são tempos muito interessantes para nós percebermos como o mundo está a mudar à nossa frente. Quer dizer, nós temos aqui os Estados Unidos e a China diante dos olhos, temos a fraqueza da Europa espetada à frente dos olhos, percebemos que as coisas estão de facto a mudar
com os BRIC a ganharem mais força, e connosco a Europa está um bocadinho transformada numa espécie de museu do mundo, não é? Onde as pessoas vão para ver como é que as coisas eram antigamente, um bocadinho como nós quando vamos a Roma, não é? As pessoas vão a Roma para ver o Coliseu e aquelas coisas todas, e as estátuas, enquanto não as mandam abaixo, e as ruínas e aquelas coisas todas. E a Europa parece um bocadinho isso, mas para o mundo inteiro também, não é? Que parece uma espécie de civilização em decadência com outras em crescimento. E isso não me deixa nada confortável. Se me disser que eu às vezes também olho para isto como é como estar é como fazer parte da civilização em decadência e estar nela e não perceber que não há grande coisa que se possa fazer contra isso. E depois esta semana houve aqui muito esta discussão à volta daquilo que podia ser o futuro da Europa e por causa das próximas eleições, por causa do aumento dos juros do BCE e não sei o quê. Eu acho que as coisas vão muito mais para lá do que isso, têm raízes muito mais profundas do que esta questão agora dos juros. E acho que nisso, apesar de tudo, quer dizer, honra-lhe seja feita aquilo que o Mário Centeno, no meio das patetadas todas, disse uma coisa que é verdade, quer dizer, não é possível nós querermos tudo. Esta semana andava a circular um meme qualquer que era tipo 4 bonecos, não é? E um dizia, com uma máscara na boca, dizia: imprimam dinheiro porque nós temos que ficar em casa. E depois o outro dizia: imprimam dinheiro para salvar o planeta. E o outro dizia: imprimam dinheiro para mandarmos para a Ucrânia. E depois no final havia um tipo que perguntava: mas está tudo tão caro, porquê? Eu acho que viste isso no meu perfil, cheira-me. É possível. E é um bocado isso, quer dizer, nós não podemos querer tudo ao mesmo tempo, não é? Querer que sempre, parece que é uma civilização viciada em coisas boas, em que tudo tem que ser bom e as pessoas têm que ser sempre felizes e ter sempre dinheiro e que não podem estar em crise, que é uma coisa também um bocadinho estranha para um continente que está em crise, sei lá, há 15 ou 20 anos. E acho que as pessoas, aos poucos, se vão começando a saturar disso e é normal que depois procurem outro tipo de soluções, para que eu não sei ao certo se serão soluções ou não, mas estou muito curioso para ver como é que de facto vão correr os próximos tempos nas eleições europeias, nas eleições americanas e mesmo na própria situação da Ucrânia, quer dizer, como é que aquilo tudo irá acabar, como é que vai acabar e com que prejuízo para nós, não é? Acho, não vejo assim o futuro muito animador. Percebo que estás pessimista, deixa-me aqui a ver se trago alguma luz a esta conversa. Nós estávamos a falar também na primeira parte, estávamos a falar de pornografia e de cotes. Foi mais deixa-me passar ao Gonçalo e tentar trazer... O Nuno lembrou-se de chamar ao tema dele mix europeias, BCE, juros, inflação, Ucrânia e Rússia. Tu, que és o tarado do grupo, tu consegues ver alguma ramboia nesta escolha do Nuno Poças? Eu por acaso gosto muito de ramboia, mas não sei se me identifico como o tarado do grupo, ainda para mais com uma competição desta qualidade. Acho que é difícil, acho que é difícil ganhar a medalha neste campeonato. Eu estou só de visita, não sou do grupo. Mas fazes parte da casa. Ao fim de 2 visitas já fazes aqui. E eu acho muito estranho. Nós vamos para o 37º episódio, se não estou com um problema de contas, de matemática. Portanto, no 37º episódio, nunca falámos de pornografia. No dia em que o Nuno Gonçalo Poças nos visita, nós só falámos de pornografia. Portanto, não pode ser coincidência. Não, e depois de 2 tópicos a falar de pornografia, ele vem-nos falar de taxas de juro, Ucrânia
Mas eu acho engraçado, exato. que quando o Nuno terminou a intervenção, o Zé Carlos disse, agora que está um bocado em baixo, vamos falar com o Gonçalo, que sou o tipo mais pessimista que vocês ouviram neste programa, incluindo os convidados. E em relação aos tópicos, embora me apetecesse muito falar sobre a Ucrânia, especialmente porque esta semana o nosso amigo Zelensky fez eu diria uma clara ameaça numa entrevista que deu à Economist, em que basicamente ele disse se pararem de mandar dinheiro, vocês já receberam refugiados ucranianos que não vão aceitar essa traição, portanto basicamente se pararem de mandar dinheiro, vocês têm muita gente no meio de vocês e isso pode-vos correr mal. E eu queria falar nesse tópico, mas eu vou saltar a questão, porque toda a gente está farta de ouvir-me falar sobre isso e já sabe o que é que eu penso sobre o assunto. As taxas de juro e a inflação, também falei na semana passada, e o Nuno falou um bocado sobre isso. A situação económica europeia não é um acaso, não aconteceu por acaso. Na última crise que nós tivemos, a crise da dívida, foi um pouco mais complexa, eu diria até mais involuntária, pelo menos da parte da Europa. Esta não, esta é intencional, foi tomada em consciência, foram os políticos europeus com um grande apoio popular. Eu não acho que devamos apenas culpar os políticos, a população andou feliz da vida com os hashtags Stay at Home Save Lives e as bandeirinhas da Ucrânia, portanto, foram os políticos europeus com um grande apoio popular que decidiram destruir a nossa economia, primeiro com as medidas draconianas de confinamento e depois com os boicotes económicos que nunca devíamos ter feito, porque nos colocaram, nomeadamente a Alemanha, que é um dos motores europeus, numa situação muito delicada no que diz respeito à sua gestão energética, com muita culpa própria, muitos erros e muita sinalização de virtude, nomeadamente o abandono da energia nuclear de forma demasiado precoce, mas são estas duas medidas que nos estão a mergulhar num problema grave e nesse sentido a crise que se avizinha e que muita gente começa a sentir foi causada com propósito. E até eu que sou como vocês bem sabem, uma besta, eu não percebo nada de economia, ando a escrever sobre isto há pelo menos 2 anos, 2 ou 3. Portanto, se eu consigo antever uma crise económica, então é porque a coisa era mesmo muito óbvia. Mas, infelizmente, o suicídio económico europeu continua em curso. Quem pensa que isto já passou está, lamento informar, muito enganado, porque, na verdade, a crise propriamente dita nem sequer começou. E é com esta visão positiva e empolgante sobre a economia, dando continuidade aqui ao Zé Carlos, que salto para o Parlamento Europeu, que era um dos 4.000 tópicos que o Nuno trouxe, que vai estar em eleições daqui a 9 meses, e eu confesso que tenho alguma tristeza que esteja a terminar, que este mandato esteja a terminar, porque eu faço parte de uma lista eleita, eu sou o último suplente da lista do PAN, que deve ser 25 ou 49 ou 320, uma coisa assim qualquer, e terminando este capítulo europeu é também o fim da minha epopeia nas eleições europeias. E fui durante... E agora, sem piada, eu fui durante algum tempo um europeísta convicto. Neste momento tenho uma visão bastante diferente. Já tinha antes da pandemia, mas o fim da pouca crença que tinha esfumou-se nesse período. A União Europeia é obviamente muito conveniente para mim, porque eu vivo fora e facilita muito a vida, mas o projeto europeu tornou-se, ou se calhar sempre foi, mas era menos evidente, tornou-se um albergue de burocratas e pessoas que detestam a liberdade e a democracia. Basta ver a posição que a União tem cada vez que um político que lhes é menos conveniente aparece em posições de destaque numa eleição nacional, e a União foi tomada por globalistas, pessoas cujo interesse e linha de comando está nos grupos como o World Economic Forum, como a atual Presidente da Comissão Europeia, cuja evidente missão é envolver a Europa num conflito armado com a Rússia, ou não estivesse ela a lutar por uma posição na NATO, e por tudo isso que citei, tenho cada vez menos interesse nas eleições europeias, até porque aquelas pessoas são eleitas e ninguém ouve falar delas durante 5 anos. Aquilo deve ser... Há muitas posições políticas que são boas, mas aquele deve ser o maior tacho que existe, porque as pessoas são eleitas e simplesmente desaparecem. Ninguém ouve falar. O Nuno Melo é presidente de um partido, raramente se ouve falar. Os outros eurodeputados
eu aposto que vocês não conseguiriam citar 10 nomes, e talvez até 5, porque ninguém sabe quem é aquela gente. Nenhum. Aquilo é um tachão. Não, pelo menos o Paulo Rangel. Sim, só esse. Sim, mas não são todos maus, mas aquilo é um tachão, não é? E por esse motivo a União Europeia e as eleições para o Parlamento Europeu, que estão a 9 meses ou 8 meses de distância, também me interessa um pouco. E é sem dizer nada que disse tudo sobre estes tópicos que o Nuno trouxe. Bem, é claro que não vai ser o Diogo a salvar-me, não é? Que eu queria aqui mais luz depois desta escuridão do Nuno e do Gonçalo. Eu pensava que era a luz do programa. A luz, a luz. Tu até acendeste aí uma luzinha e tudo na imagem. As pessoas não estão a ver, mas tu acendeste agora uma luzinha. Opá, de europeias, BCE, juros, inflação, Ucrânia e Rússia. O que é que te falta falar nesta mix? Qual era o tema que tu incluías aqui? Ora, deixa eu ver se eu... China, Taiwan. Percebo A moeda ao contrário dos meus falsos, humildes colegas de painel, eu não percebo realmente nada. E não o prefacio para baixar as expectativas, é mesmo por realismo. Mas Diogo, eu pensei que tu fosses falar dos transgenders ucranianos que causaram as alterações climáticas, e não? Sim, não, e há muito a dizer em cada um desses tópicos. Aproveitaste para fazer uma mix tu próprio, não foi? Sim, já que estamos no campo das mixes. Agora, o que me custa, e que nós falamos imenso das consequências económicas de todas estas políticas europeias suicidas, mas eu vou se calhar recuar um bocadinho e ir para um campo que é meramente especulativo e que é de perguntas, porque a mim custa-me imenso aceitar o monopólio que é dado aos bancos centrais a nível do controlo que têm da atividade económica. E eu falo disto por causa da questão da subida das taxas de juros para combater a inflação e de como isto está relacionado com as políticas de araquiridas da União Europeia. Porque custa-me muito relacionar, ou melhor, conciliar o monopólio que é dado aos bancos centrais do controle da atividade económica com a liberdade económica e com o verdadeiro capitalismo. Já quando estivemos aqui o Dr. Vítor Raposo a fazer-nos companhia, eu falei da atividade bancária como um todo, que a mim me parece, e ainda não me conseguiram mover desta ideia, do que um crime normalizado, um crime legalizado, uma coisa absolutamente escabrosa que nós normalizamos. E a ideia de subir as taxas de juros de forma a diminuir o poder de compra da população para corrigir uma inflação que é auto-infligida é criminoso, e eu não consigo perceber como é que um defensor do mercado livre consegue normalizar uma situação destas, sobretudo a nível europeu. E a isto acresce, como nós sabemos aqui, uma grande agravante que é, e que as pessoas vão começar a perceber melhor do que nunca as consequências de dar um monopólio a esta gente, é que eles vão começar a instalar um sistema de crédito social, não é? Vão começar, já estão a fazê-lo, financiamento bancário, os créditos, será tudo condicionado por créditos sociais, pelo cumprimento de certos requisitos. Basta ver, aliás, que a Lagarde atribuiu parte da culpa da inflação, isto não é um mime, isto não é uma anedota, às alterações climáticas. Não é? Ela diz que as alterações climáticas são um grande fator que pesa nesta subida da inflação. E quando o Banco Central Europeu ou a Reserva Federal Americana tiveram a imprimir dinheiro como se fosse papel e agora pagam ao mexilhão, que, ao contrário do que os meus colegas disseram, não é ao contrário. Eu consigo perceber que grande parte destas políticas foi tomada com grande apoio popular, mas a verdade é que, por muito que até tenha a população ou o mexilhão exigido politicamente várias destas políticas, a verdade é que o fez desinformadamente e fruto de uma campanha de unificação da narrativa, da qual naturalmente a maior parte das pessoas não sai, e não é por isso que eu sinto que devam sofrer ou pagar com a sua vida o delírio desta oligarquia absolutamente psicopata. A maior parte das pessoas sim, segue a manada, mas a maior parte das pessoas também não segue a maior parte dos assuntos superficialmente. Mas Diogo,
A questão, Diogo, não é preciso ser um Nobel da Economia para perceber que estar em casa a receber cheques do governo tem que ter consequências, não é? Não é preciso perceber, eu não percebo nada do mercado, mas era óbvio que andar a enviar cheques para a casa das pessoas para ficarem em casa sem trabalhar tinha que ter consequências económicas. Algum tipo de consequência, fosse inflação, fosse o que fosse. Correto, e eu também me recordo a economia logo se vê, o que importa é salvar vidas agora, eu lembro-me disso. Isso é uma resposta emocional, e é por isso que eu tento separar as coisas. A maior parte das pessoas, e justificadamente, quem é que quer ter esta vida terrível que nós temos de acompanhar esta merda toda? Ninguém quer. As pessoas têm a sua vidinha, têm a sua profissão, e têm a sua família, têm os seus hobbies, já lhes ocupa tempo suficiente. Depois, politicamente, querem ser interventivas, sim, seguem a manada, veem as notícias, reagem emotivamente. Não sinto, ainda assim, que seja por isso que mereçam ser comidos de cebolada e pagar com a vida as loucuras desta oligarquia absolutamente suicida e assassina. E nesse sentido eu sinto que as pessoas, e já há esse despertar, e nós vamos falar um bocadinho desse despertar, eu pelo menos vou tocar nesse ponto no próximo tópico que o Gonçalo vai trazer, mas custa muito aceitar o monopólio de poder que essas pessoas estão e sobretudo parece-me inconciliável com a defesa do mercado livre verdadeiramente. Acho que os bancos centrais são uma chave essencial para resolver este imbróglio em que nos metemos e espero ver certos alicerces que nós até agora tomávamos como inquestionáveis. Eu gosto de o ver. E muitas vezes as soluções podem não ser a melhor, mas gosto de ver a oligarquia a tremer um bocadinho. Este surgimento dos BRICS, e entretanto acho que já há mais países convidados, isto vai-nos provocar o quê, Nuno? Ou pode provocar o quê na Europa? Eu assim vou começar as respostas todas por não faço ideia, mas sempre é um bocado aquilo que nós temos estado aqui a conversar, quer dizer, eu acho que nós habituámos, primeiro nós somos assim, uma sociedade que se viciou um bocado no imediato e que tem memória histórica ali do microfone do Gonçalo. Coitado do microfone do Gonçalo. Exato. Não tem carisma, não tem memória, não presta para nada. E sobretudo, quer dizer, alguém da minha geração que está perto dos 40 anos passou praticamente a infância toda ou quase toda nos anos 90, não é? Eu acho que e nós somos uma sociedade que se viciou em anos 90, que é, portanto, um mundo unipolar. Os Estados Unidos mandam nisto tudo, a Europa é espetacular, estamos aqui em ascensão e a moeda única, as coisas aparecem, as pessoas vivem melhor e não sei o que mais. A música era muito mais fixe. Não é? Sim, mas quer dizer, depende, os anos 2000 não são assim tão maus nesse aspecto. E de repente, eu acho que depois do 11 de setembro, obviamente, mas depois foi em processo, não foi uma coisa automática. Nós afinal percebemos que o mundo não era nada assim, o mundo não era os anos 90. Portanto, agora vamos voltar aqui a uma espécie de uma ordem internacional muito diferente, sendo que nós não estamos rigorosamente nada preparados para lidar com isso. Eu às vezes penso um bocado nisso, que era, antigamente mesmo, como as minhas filhas dizem, no tempo dos reis, havia uma grande vantagem, é que as grandes massas populares não tinham participação. As pessoas levantavam-se, iam trabalhar e voltavam para casa e quer dizer, não tinham participação política, as pessoas não pensavam neste tipo de coisas, não é? Não havia este tipo de, estou aqui quatro tipos banalíssimos a conversar sobre coisas de alta importância mundial e não sei o quê. E hoje em dia isso existe como agravante. As pessoas acompanham isto, ou seja, têm esse tipo de informação, embora muito pouca gente tenha esse tipo de um grau suficiente de conhecimento para acompanhar essa informação e para saber gerir como deve ser, nem que seja só os mínimos dos mínimos, mas isso depois traz
traz mais problemas traz problemas acrescidos, que é como é que era o que o Diogo estava a dizer, a maioria das pessoas continua a fazer a sua vidinha, mas depois tem aqui uma agravante, mas depois participa politicamente e tem impacto nas decisões. E eu acho que isso, ou seja, isto para tentar responder à tua pergunta, a alteração da ordem internacional, o surgimento de novas potências e a perda de força de algumas, num cenário em que nós, pelo menos na Europa, vivemos socialmente assim, para nós traz um risco muito mais acrescido, porque eu acho que do Brasil, da China, da Índia, da Rússia, etc., eles não têm este tipo de problema social. Ou seja, há menos necessidade de corresponder aos sentimentos das massas do que aqui. Com os problemas todos que isso também traz. Não estou aqui a... Posso trazer, exato. O Gonçalo dizia que é melhor do que viver na Alemanha, não é? Mas o Gonçalo dizia que nós estamos a ser comandados por meia dúzia de burocratas que tomam decisões pelas nossas... pondo em risco as nossas vidas até. Mas nem sempre... ou melhor, não foi sempre assim. Tu há bocado davas esse excelente exemplo no tempo dos reis, eram meio dúzia de líderes, de pessoas que mandavam na vida de todos os outros, e as pessoas aceitavam. Nós agora, o problema agora não será os média e esta forma tão fácil de nós termos a informação e muitas vezes a desinformação entrar-nos pelos olhos dentro, com os telemóveis, com as televisões, em todo tipo de ecrãs, e não será esse... Parece que vivemos tudo muito mais rapidamente, muito mais intensamente. Acho que não sobredimensionamos as coisas, se calhar. Não será isto? Eu sei que estou-vos a deixar vocês todos muito pensativos, eu era muito mais giro, e eu arrisco-me já a dizer que o tema acaba aqui, e o giro era falarmos outra vez de estátuas nuas, porque vocês ficaram com um ar carregado os três, eu até me assustei. Está a fazer loading, está a pensar. Não, eu acho que... Sim. Força. O Gato Fedorento tinha um sketch em que, e eu já no último episódio citei esse sketch do Gato Fedorento, portanto, porque acabam por resumir muito da que é a sociedade portuguesa, e havia um que era, perguntavam a um comentador, a um político, o que é que achava das taxas de juros, e ele respondia dizendo: as taxas de juros, eu vou-vos dizer o que é que eu sei das taxas de juros. E pega numa guitarra e começa a cantar: as taxas de juros não interessam, o que interessa é nós sermos felizes. Aonde? Aqui. E começava toda uma música, toda a gente se juntava de regido. E eu acho que nós devíamos ter feito o mesmo aqui neste episódio. Exatamente, tal e qual. Para os nossos ouvintes. Tal e qual. Gonçalo, para terminarmos e avançarmos então para o último tema, que és tu que vais trazer. Eu acho que a Europa tem um problema grave que provavelmente não é inédito. Nós é que temos uma finitude de vida que não nos permite olhar para o passado, e por mais que estudemos história, há coisas que nos falham. O mundo como nós o concebemos não foi sempre assim, não é? Os países que hoje temos como ricos não eram ricos alguns há 20, outros há 100 anos. Os grandes impérios caíram e provavelmente caíram pelas mesmas razões que nós falhamos em muitos dos nossos problemas essenciais. É que nós perdemos o foco, e por um lado, obviamente, felizmente, nós não temos que nos preocupar com a nossa segurança, não temos que nos preocupar em ter comida para amanhã, o que é excelente, mas começamos a gastar energia também com coisas que têm menos interesse. E por exemplo, eu vivo na Alemanha e a realidade é diferente da portuguesa, até do ponto de vista da mentalidade das pessoas. As pessoas aqui estão tão habituadas a ser ricas que não concebem o que é a pobreza. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu vim do mundo de um meio mais humilde, em que às vezes aquecer a água para tomar banho havia desafios, não é? Quando a Alemanha ficou com problemas de gás, eu tive aquele mimo do cão a ter traumas com o Vietnã, e foi assim que eu fiquei, não quero tomar banho de água fria. Na Alemanha ainda é pior.
Pois, aqui é pior, que aqui é frio que dói. Mas os alemães não têm essa percepção, porque tirando os mais velhos, Sim. nenhum deles se lembra o que é racionar comida, pensar, olha, eu tenho que pensar na minha vida para amanhã. E de certa maneira, esse é um problema europeu, nós ficamos tão habituados a viver bem que não concepcionamos viver mal. E muitas das decisões económicas, não só que os políticos, mas que as pessoas promovem, são baseados nesta ideia de que nós podemos ser, de certa maneira, irresponsáveis nas nossas decisões económicas e políticas, porque não há hipótese alguma de sermos, de passarmos por dificuldades. Porque temos direito a tudo, sempre. Temos direito a tudo e está garantido. Eu tenho a certeza que nenhum alemão pensa que podemos, de hoje para amanhã, por exemplo, ter que racionar comida. São coisas que não nos passam pela cabeça. Os mais velhos, sim. Eu tenho alguns amigos com mais de 60 anos, pessoas com quem eu me dou, que vivem cá, e essas têm ideia, porque os pais contavam-lhes como é que era depois da guerra, as dificuldades, os desafios. Mas a geração dos 50 para cá, ou até diria dos 55 para cá, não tem essa percepção. Então, a forma como votam, a forma como se envolvem politicamente, e a Alemanha, mais uma vez, é um excelente exemplo, porque a política energética é, ok, vamos fechar as centrais nucleares, vamos boicotar o gás russo, e como é que aquecemos a casa? Pois pensa-se nisso. Obviamente que não se pode pensar nisso depois, tem que se pensar antes, mas isso cheira-me, de certa maneira, um fim de ciclo, um fim de império, e se calhar esta é a mesma vivência que o Império que o Bizantino teve nos últimos dias, ou que nós vamos falar agora na Argentina. A Venezuela há 50 anos era um país riquíssimo. O PIB da Venezuela há 45 anos era o número 4 ou 5 do mundo, per capita. 4 ou 5 do mundo. Hoje em dia as pessoas não matam cavalos no zoo para se alimentarem. Portanto, esta ideia europeus que nós temos, de certa maneira, uma certa arrogância, de pensar que tudo o que nós temos nunca se vai alterar, é intemporal e que vamos ser sempre ricos e podemos sempre tomar más decisões, que vai sempre haver comida na mesa, se calhar vai-nos correr mal e nós estamos a assistir a um fim de ciclo. Muito bem. Temos que avançar e o tema realmente é muito pesado. Vamos ver se conseguimos agora aligerar mais um bocadinho. Não estou a ver, não vejo aqui nada de pornografia. Isto hoje estava a correr tão bem. Ora bem, o segundo tema internacional então é trazido pelo Gonçalo. Ele quer falar de um argentino que não gosta de lulas. Não te parece legítimo que alguém não gostar de cefalópodes cozinhados, pá? Eu acho estranho é que alguém gosta. Aquela frase, diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és, aplica-se como uma luva às pessoas que andam de mão dada com o Sr. Luís Inácio da Silva. Não, as pessoas que andam ao lado dele diz muito sobre o caráter, não é? Mas se calhar para dar um bocado de contexto, o Javier Milei é um economista argentino, conhecido pela sua abordagem mais liberal e as suas opiniões anti-establishment. Foi jogador de futebol, guarda-redes da segunda divisão, músico numa banda de rock. Tem um aspecto um bocado excêntrico. Se ele é anti-sistema, o cabelo dele parece anti-pente. E teve um número. Quem não conhece, convido-vos a pesquisarem Javier Milei, porque o homem tem um cenário fantástico. E o facto de owning o cenário, de ter aquela confiança, ainda lhe dá mais carisma. Ele teve um número considerável de votos na eleição primária na Argentina, e isso deixou toda a gente em alarme. Isso é bom sinal. Quando toda a gente está em alarme é porque alguma coisa boa está a acontecer. Não só abalou o sistema político argentino, mas a imprensa norte-americana e europeia correram a fazer artigos e a catalogá-lo como extrema-direita, populista. Alguns jornais mais à esquerda chamaram-no fascista e aspirante a ditador, mais uma vez, qualidades quando vem desse tipo de imprensa. E eu conhecia muito pouco sobre ele, vi algumas entrevistas, nomeadamente a que deu na semana passada ao Tucker Carlson, e não sendo um especialista, parece-me que o senhor é, primeiro que tudo, antissocialista, e isso traz-lhe mais inimigos do que amigos. Basta pensarmos que a América do Sul tem uma quase hegemonia de países de esquerda, alguns dos quais socialistas. Julgo que as exceções é o Equador, o Uruguai e o Paraguai, tudo o resto
são governados por partidos de esquerda, e para além de antissocialista, ele defende uma política económica anarcocapitalista, não é? Ele foi eleito pelo Partido Libertário, não gosta do Estado, não gosta de impostos, não gosta da administração central, se isso significa que o senhor vai ser eleito numa eleição geral, ele conseguiu mais de 30% dos votos nesta última eleição. O problema para ele é que provavelmente haverá uma coligação dos outros partidos que não querem perder a coltada, mas seja qual for o desfecho que tenha, não deixa de ser um bom sinal que as pessoas, e eu acabei de falar sobre isso, das pessoas de um país que a Argentina outrora foi um dos países mais ricos do mundo. No início do século XX, a Argentina tinha um PIB maior que a França e dobrava o PIB da Espanha, e é bom ver que as pessoas querem uma coisa diferente. Francamente, eu não sei se a solução passa por aqui. O último candidato antissistema a ganhar eleições, a candidata foi a Giorgia Meloni, e passado pouco tempo de ser eleita foi ao beijamão a Kiev como todos os outros. Portanto, não começa a acreditar que o slogan antissistema é mais uma jogada de marketing, mas o facto de existir essa procura, ou seja, o facto das pessoas irem às urnas e votarem num tipo que diz coisas diferentes, parece-me bem. A Argentina está num caos económico, a inflação disparou 500% em 4 anos, não é? Para quem nos está a ouvir, para ter uma ideia, pensemos que a cada ano o preço dos bens duplica, ou a massa que custa 2 euros custa 4 para o ano, não é? E isso deve-se não apenas, mas muito à aplicação de ideias de controlo ou asfixiamento estatal da economia. Vamos ver no que vai dar. Eu já comprei pipocas e estou à espera dos próximos episódios. É excitante. Muito bem. Não é mamas, mas é excitante. Pois, mas não chegaste a falar do que ele... Sim, não chegaste a dizer... Eu, entretanto, ia desligar aqui o microfone. Não chegaste a falar sobre o Lula, que é que porque ele adora o Lula. Ele disse na entrevista com o Tucker Carlson que não vai ter relações de qualquer tipo com socialistas. Ele disse claramente: não vou ter relações com a China, não tenho interesse no Brasil, eu não sei como é que ele se vai conseguir isolar da América do Sul inteira. Ele teve um discurso interessante. Ele disse: eu não vou proibir as pessoas de ter relações económicas. Obviamente, se ele é um libertário, não deve ter, mas eu não vou ter relações desse tipo com esses países. Ele criticou o Lula várias vezes em outras entrevistas e outras intervenções. Vamos ver. Aliás, ele nessa entrevista com o Tucker Carlson até criticou o Papa. Ele mandou-se para todos os lados, não é? Que eu convido a ver. Está no Twitter, basta ir ao Tucker Carlson, ao perfil dele, e está acessível. Tem um bocadinho mau feitio, sim, mas nós precisamos de pessoas com mau feitio. Por isso é que eu percebo que ele tenha mau feitio, só por isso é que tu gostas dele. Ele basta ter mau feitio. Diogo, tu aqui neste caso do facto dele aparentemente dizer mal do presidente do Brasil, não poderá ser apenas uma questão entre Brasil e Argentina? Ele ganha votos, né? Ele ganha votos se for. Sim, mas o Papa é argentino e, como o Gonçalo disse, ele não teve problema nenhum em cascar nele, e cascou pegando no mesmo ponto. Pegou pelo facto de ele se alinhar, ou pelo menos ser conivente com políticos de esquerda, ou como ele chama, assassinos de esquerda. Eu não acho que o Milei tenha necessariamente mau feitio, não tenha papas na língua, e as pessoas não estão habituadas a isso. Acho que é uma personagem completamente tirada de um cartoon, desde logo, como falou o Gonçalo, do cabelo, porque há 2 tipos de pessoa com cabelos excêntricos. Há pessoas que são despreocupadamente excêntricas e há pessoas que são propositadamente excêntricas para o parecerem. E para já, Milei, até ver, parece pertencer a esse primeiro grupo de pessoas que são realmente genuínas, mas a nível capilar, até, e como no resto, a tendência de para avaliar, porque o Milei, no fundo, acaba por ser um produto de uma reação cultural e política, de certa forma, e surge, por um lado, como mais um messias que desafia o establishment de frente, mas que tem muita diferença em relação aos
fenómenos da chamada direita populista, como o Trump e o Bolsonaro e o Ventura, mas é um político muito diferente destes, e quem lê os títulos dos jornais que o rotulam como populista de extrema-direita não consegue fazer essa distinção. Mas ele é uma personagem que dificilmente encontraremos outra semelhante na política atual, porque desde logo Milei é um académico. E isto é relevante, e não é relevante por elitismo, por eu exigir que os meus governantes sejam académicos ou que sejam universitários, mas porque é dessa base académica que ele parte para a política e não de outras. E desde logo isso é excepcional. Excepcional no sentido de ser uma exceção. Porque é um verdadeiro libertário, que é uma coisa que dificilmente poderemos dizer sobre a categoria que elenquei anteriormente. Libertário no sentido de acreditar que o Estado é um entrave ao progresso e à liberdade e à realização plena do indivíduo. E a primeira impressão que dá é que, de facto, parte desse alicerce teórico forte e estável. E, portanto, promete, independentemente de tudo o resto, promete ter espinha dorsal, que é algo cada vez mais raro, independentemente das afiliações políticas. A nível de geopolítica, nós estivemos a falar há bocado dos BRIC. A Argentina é um dos países que se terá juntado ou que tem uma adesão pronta a acontecer a esse grupo de países, mas tem a curiosidade de os dois candidatos presidenciais favoritos, serem ambos contra, o que cria aqui uma posição geopolítica que terá que ser atualizada pós-eleições, mas a minha primeira impressão é que nós temos aqui uma nova espécie que pode proliferar, como proliferou a partir de Trump, proliferaram vários políticos que seguiam a sua linha de atuação, mais do que de pensamento de atuação. Esperemos que aconteça o mesmo com Milei. Não há muitos libertários com esta relevância política em grandes economias mundiais, não consigo citar mais nenhum, aliás, e nesse sentido será muito interessante acompanhar o seu percurso. Nós já sabemos que os Estados Unidos e o Brasil estão em absoluto pânico e já mandaram alguns dos assessores, dos seus mais renomados assessores, para lhe fazer frente nas campanhas nas campanhas concorrentes. Vamos ver os desenvolvimentos. A primeira impressão que eu tenho do Milei é de um homem genuíno e que, sobretudo, não parte de uma base populista, mas de uma base académica, de alguém que estudou e que é um economista que tem décadas de artigos escritos e de estudos sobre o assunto. E o facto de partir dessa base e não de uma base política ou populista, para mim, faz uma grande diferença e destaca-os em relação aos demais. Vamos ver primeiro se surge, como é que lhe corre a campanha interna e se faz brotar políticos semelhantes noutras partes do planeta. Nuno, tu partilhas esta opinião, quer dizer, um homem que se farta de criticar o novo presidente do Brasil, não será isto um populismo, uma questão de propaganda e populismo, ou seja, ele está a usar aquilo que os argentinos gostam, quer dizer mal dos brasileiros, para conseguir ter mais votos, para conseguir subir nas preferências dos votantes? Se calhar pega, não sei. Eu em princípio vou à Argentina para o ano, portanto se calhar até pode ser que vá aproveitar a inflação a 500% pela última vez. Não se sabe muito bem, mas sempre tive, vou pela primeira vez, mas sempre tive assim, se calhar por causa do Maradona e do Aymar, mas sempre tive um fascínio muito grande pela Argentina e, portanto, gostava de ver aquilo ao vivo e a cores, até para perceber um bocadinho, porque eu acho que a Argentina há ali contornos que a tornam um bocadinho especial dentro do contexto da América Latina, embora eu também não acho que a América Latina seja um caso perdido, até porque aquilo que o Diogo estava a dizer é verdade hoje, ou seja, a América Latina é toda praticamente um continente de esquerda, não é? Mas não foi sempre assim, e não era assim há não muitos anos, não é? Já foi um continente à direita. Aliás, há relativamente poucos anos eu acho que havia para aí, se calhar o Brasil, que enfim, que era o maior, mas o Brasil e o Uruguai acho eu que não tinham presidentes à direita, salvo erro.
Portanto, ou seja, acho tudo possível. Na América Latina acho tudo possível. E de repente pode ser que as coisas de facto se invertam nesse sentido. Mas relativamente a este tipo novo que agora apareceu, não faço ideia. Eu tenho sempre imensas reservas e já não tenho idade nem juízo suficiente e tenho juízo suficiente para não achar, para não acreditar em salvadores e coisas do género. Até porque eu estava-vos a ouvir e eu também ouvi umas partes da entrevista dele ao Tucker Carlson esta semana, ali por sugestão do Gonçalo, e há ali uma série de coisas que me faz lembrar. Vocês lembram-se no início do Bloco de Esquerda, quando eles apareceram, que não usavam gravata, não é? Sim. Porque aquilo era uma coisa rebelde e os tipos não eram do establishment, não faziam parte do sistema e não sei o quê, e a gravata era uma coisa para conformados e tal. E os tipos passaram, sei lá, 25 anos e não perceberam que a falta da gravata ali se tinha tornado ele próprio um código formal, como outro qualquer. Rígido, e eu não sei se nós às tantas não vamos começar a caminhar um bocadinho para aí, que é no fundo tudo aquilo que foge àquilo que nós hoje em dia consideramos o estabelecido, não é moda. Daqui a uns anos vai passar a ser ele próprio o estabelecido. E portanto não tenho aqui não tenho grandes expectativas, no fundo é esperar para ver, ainda por cima é uma coisa que está a acontecer na Argentina, não interfere assim tanto com a nossa vida quanto isso. Obviamente tem a sua relevância, a Argentina é um país importante, mas acho que nós podemos olhar para isto mais como só como experiência, uma coisa mais de estudo e de análise do que uma coisa que está a acontecer. Sim. Nuno, deixa-me dizer-te, para mim o que é interessante neste caso não é necessariamente o indivíduo, que eu até ontem não sabia quem era, mas o facto das pessoas procurarem votar em alguém com aquela mensagem, porque o indivíduo pode ganhar ou pode perder a eleição e amanhã pode não estar cá, mas as pessoas estão à procura de uma solução alternativa e eu acho que isso é relevante. Mas na Argentina eu acho que consigo compreender isso, não é? Os tipos vão de solução fracassada em solução fracassada até... ninguém sabe quando é que aquilo acaba, não é? Inflação de 500%, quer dizer, isto é uma coisa... Não penso que se isso acontecesse na Europa, as pessoas suicidavam-se em massa, não é? Ou fazíamos várias revoluções. Fazíamos 500 revoluções por ano, pronto, por isso. Então ficava tudo a discutir mamas, que também é possível. Ou isso. Ou está exatamente a pornografia. Se calhar por isso é que eles estão tão pacíficos, a Argentina. E a terra do Quino, eu gosto muito do Quino. Já não partilho do vosso amor ao Maradona, que para mim era um aldrabão do caraças, mas o Quino, sim, o Quino é Deus, é quase Deus na terra. Mas não me interessa o que é que o Maradona dizia, interessa-me o que o Maradona fazia quando tinha uma bola nos pés, só. Não, e metia golos com a mão, para era um aldrabão. Mas eles concentram jogadores que metem golos com a mão. Eles concentram a sua paixão no futebol, porque uma pessoa vê aqueles adeptos e pensa, estes tipos, só que é político sair da linha, é completamente assassinado, mal saia de casa. Mas não é verdade. Aquilo é incrível, pois não. Mas não é verdade. Mas nós somos um bocado iguais. É isso. Bem visto, nós somos exatamente iguais. Nós somos iguais. Bem, chegamos ao fim do programa. Não, antes de irmos embora, vamos então oferecer um drink, como nesta segunda temporada vai ser habitual. Eu começo por ti, Nuno. A quem é que tu ofereces o teu drink? Eu estava-vos a dizer antes de começarmos a gravar que eu estou um bocado monotemático, portanto, agora cada vez que vou a algum lado, falo sempre sobre o tema. Até porque é um assunto, uma pessoa que tem ocupado boa parte do meu tempo nos últimos 2 anos e... Sim, eu por acaso até era para te ter perguntado como é que está a correr isso, ou tu não queres falar sobre o assunto? Não, é indiferente que as pessoas vão perceber, mas sim, está quase. Mas na sexta-feira assinalou-se essa efeméride. O Francisco Lucas Pires faria 79 anos na passada sexta-feira,
no ano em que se assinala os 25 anos da sua morte, portanto, desapareceu muito cedo, com 53 anos. E eu acho que ao longo deste programa, se calhar porque a minha cabeça está um bocadinho viciada, mas eu nos últimos 2 anos li tudo o que ele escreveu e ouvi, bem, não diria tudo, mas quase tudo aquilo que disse no Parlamento Europeu, entrevistas de jornal, etc. E de facto há aqui imensas coisas. É uma pena de facto ele não estar vivo, porque foi... Pá, se calhar vou arriscar a dizer que foi das poucas pessoas na política em Portugal nos últimos 50 anos que de facto pensou a sério sobre praticamente todos estes assuntos e sobre a Europa sobretudo. E estava-me a lembrar aqui de uma série de coisas que ele dizia já. Há bocado o Gonçalo estava a falar dos burocratas e da Europa. Eu lembro de uma coisa que ele disse em 1988. Nós tínhamos praticamente acabado de aderir à União Europeia e ele estava num debate na televisão com, imagine, o Boaventura Sousa Santos, o Francisco Louçã e o Fernando Rosas, a discutir nacionalismo. Um tipo que tinha vindo da direita revolucionária estava na televisão a discutir com estas 3 almas nacionalismo, por causa, e sobretudo por causa da questão europeia. E ele tinha uma frase muito interessante, que era, dizia que o grande erro era que, no fundo, nós só poderíamos acabar no acampamento de ciganos se houvesse um triunfo da tecnocracia. Enfim, eu acho que ele tem imensas não são respostas, porque enfim morreu há 25 anos, mas tem muitas pistas que eu acho que podem ajudar a olhar para os dias de hoje e para uma série de problemas que nós temos hoje pela frente, e muitos desses problemas já tinham sido identificados por ele há 25, 30, 35, 40 anos. E eu acho que isso é muito interessante, e portanto deixo aqui uma saudação especial ao 79º aniversário. Muito bem. E que bebida? Só por curiosidade. Vodka tónico. Boa. Muito bem, está bem escolhido. Ora bem, agora sou eu. Eu queria queria brindar com o Martin. Como é que diz o outro? É shaken, ou stir not shaken, assim uma coisa parecida. Sim. Queria brindar à Clara Não, que é a cronista do Expresso. Deixem-me só dizer que ela é... O Expresso diz que ela é ilustradora, ativista e autora. E ela tem a penúltima crónica dela, só para identificarem assim a pessoa. Ela tem a crónica, o título é: Nem todas as mulheres menstruam e nem toda a gente que menstrua é mulher. E depois começa com este primeiro parágrafo, que eu acho delicioso. Este artigo é uma resposta às mensagens que recebo cada vez mais, a dizer que usar expressões como pessoa com útero, ou pessoas com útero, ou pessoas que menstruam, anula as mulheres. Espero clarificar este assunto. Portanto, esta menina, ilustradora, ativista e autora, vai clarificar o assunto das pessoas que menstruam ou pessoas com útero. Portanto, ela tem esta arroganciazinha. Mas depois o que eu achei graça foi que a última crónica dela tem este parágrafo, eu também tenho que o ler porque eu também acho curioso, que começa assim: IRS e IVA, Segurança Social, impostos que nos perseguem, que fazem de nós agentes passivos da contribuição pública. Nem sabemos bem para o que são, ou quando e como os começar a pagar, mas atacam-nos a todos e todas quando começam no mundo do trabalho. Portanto, ela está a viver agora o mundo do trabalho e preocupada com os impostos. Caralho. E, portanto, era a ela que eu queria brindar. Eu acho que esse é o problema de começar a trabalhar com 30 anos, é que depois... é chato. E os impostos são uma chatice. Muito mais do que clarificar assuntos de pessoas que menstruam. Pronto. E, entretanto, pronto, era isso. Era o meu brinde, Martin, Stern Not Shaken, à Clara Não. E agora o Gonçalo, então. Quem brindas?
Muito bem, eu quero oferecer um brinde de Red Bull ao Russell Brand, porque ele vai precisar de muita energia. Ele vai precisar de muita energia. O Russell Brand era um moço estimado pelos jornais e pelas revistas até ao dia que tomou a Red Pill, e a partir daí tornou-se uma pessoa vil e a ser evitada. Ele está a ser acusado de vários crimes de natureza sexual, coisas que aconteceram há algum tempo, mas isso não lhes tira a gravidade. Mas embora nada disso tenha chegado sequer ao tribunal, a opinião pública já o condenou, o YouTube acabou de lhe retirar a monetização, deixou de lhe pagar. Culpado ou não, eu acho que as pessoas devem ser julgadas em tribunal e não no tribunal da Big Pharma, em que quem lhes faz frente, como foi o caso, acaba sempre num lodo qualquer, e mesmo que nada se materialize em culpabilidade, acaba sempre por criar um dano irreversível. Se ele for culpado, que mereça pagar, mas o ónus em direito está em provar a culpabilidade e não o contrário, portanto um brinde ao Russell Brand. Muito bem. Diogo, a quem é que tu brindas? Eu até podia partilhar do brinde, porque era para trazer exatamente o mesmo senhor coitado, cancelado por uma acusação. Quando a moda pega, está tudo fodido. O meu brinde, no último episódio, eu dediquei uma vodka laranja ao Novak Djokovic e foi-me acusado de ter escolhido uma bebida americada. E eu vou agora... no futuro dedicarei bebidas também americanas, que são as que eu gosto. Eu gosto de uma bebida, de uma framboesa, de um morango. Não gosto de um whisky. É muito pesado para o meu gosto. Mas hoje vamos manter-nos e eu vou dedicar uma Jägermeister, a bebida que nos foi gentilmente oferecida pelo Gonçalo, a mim e ao Zé Carlos quando da sua visita a Portugal. E eu vou dedicá-la a todos celebrarmos a greve de Hollywood. Finalmente tivemos uma pausa destes absolutos sociopatas egocêntricos. Um brinde e desejos, naturalmente, que a greve dure para sempre e que nunca mais Hollywood imita um único filme e que aquela gente tenha toda aqui a trabalhar para o McDonald's. Isso é que era. O fim do mundo aproxima-se. Bem, chegamos assim ao fim deste episódio. Não se esqueçam, estamos em tudo que é plataforma e em tudo que é rede social. Apareçam por lá, digam qualquer coisa. E não se esqueçam também que os Homens do Fraco são patrocinados pela Prozis e com o código Homens do Fraco tem um desconto direto de 10%. O link vai estar disponível na descrição deste episódio. Temos também descontos na UOC para quem gosta de livros. Acho que a Prozis ainda não tem livros. Aproveitem os descontos que nós temos para vocês e ajudem-nos a cobrar. É muito fácil, visitem www.homensdofraco.com e de lá têm acesso a tudo. Obrigado por estarem deste lado. Nós voltamos para a semana com os habituais Diogo Hofbauer e Gonçalo Galvão Gomes e talvez um convidado, nunca se sabe. Pode ser que apareça alguém. Apareçam vocês desse lado a ouvir. Resta-me agradecer mais uma vez a disponibilidade e a amizade do Nuno Gonçalo Poços. Foi um privilégio. Muito obrigado por teres aparecido. Obrigado. Diogo, Gonçalo, um abraço. Nuno, um grande abraço. Até à próxima. Uma boa semana para todos. Beijinhos e abraços. Até para a semana. Até para a semana.